Curso COGE, Super Intensivo de Matemática do Ensino Fundamental. Módulo 0, Aritmética. Operação divisão. A operação divisão tem sua dificuldade em decorrência de uma falha do ensino entre o ensino fundamental até o 5º ano e o ensino fundamental do 6º ano ao 9º, em decorrência da maneira como essa operação é ensinada nas escolas. Geralmente no ensino fundamental até o 5º ano se faz operações com valores concretos, utilizando palitos, às vezes grãos de feijão, de milho, em operações que envolvem 2, 3 algarismos por às vezes por 2 algarismos. E as operações mais complexas, aquelas que são colocadas como exercícios últimos, envolve às vezes 5 algarismos por 3. Nesses exemplos que estão sendo colocados aqui, retirados de livros. Dificilmente se tem operações que envolvam números decimais. No caso aqui, esse é um exemplo de uma divisão que a resposta vai com uma casa decimal, ou até 2 casas decimais. E, em geral, essas divisões mais complicadas, em muitas escolas, não se chega a realizar, porque elas ficam para a parte final do curso. E geralmente não se vê o livro completo. O ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, tem a sua falha na operação de divisão, porque os professores, pela razão de estar ensinando um novo conteúdo, não retornam aos conceitos básicos que o aluno deveria saber até o 5º ano, para ensinar essa operação de uma maneira mais sólida, envolvendo números que tenham grande quantidade de algarismo ou então números que apresentam casas decimais. Em decorrência disso, o aluno chega no ensino médio com uma deficiência muito grande na operação de divisão. A maioria não sabe como realizá-la de modo seguro. O curso COGE ele oferece uma metodologia em que tudo que se faz é baseado na compreensão. Se você compreende o que faz, é claro que você tem segurança em todas as etapas daquilo que está sendo feito e, portanto, acha aquele conteúdo fácil. Esta aula que está sendo colocada aqui, neste módulo, é gratuita e é um exemplo para que todos vejam como essa nova metodologia trabalha. No final deste módulo, o aluno estará realizando esse tipo de operação ou essa outra que será realizada lá no finalzinho com demonstração, como iremos ver, envolvendo números com casas decimais em quantidade diferente e com resposta com bastante casas decimais. Inicialmente, queremos falar que matemática é uma das disciplinas mais fáceis de se aprender. Por que ela é fácil? Porque é uma linguagem cifrada, é uma linguagem que exige o conhecimento de códigos e regras. A grande dificuldade dos alunos em aprender matemática é exatamente ignorar isso. Mas se o aluno entende todas as suas regras, todos os seus códigos, a matemática passa a ser uma das disciplinas mais fáceis de ser compreendida. Tendo a vantagem de que tudo que se aprende hoje será do mesmo jeito daqui a 100, 200 anos. As regras não mudam ao longo dos séculos. Veja essa expressão. R índice 4 igual ao conjunto dos pares ordenados x, y, que pertence ao produto cartesiano A por B,
tal que y seja menor do que x. Nós vamos ver que por trás dessa expressão existe muitas vezes meses de estudo e de compreensão de conteúdos à parte para que se possa entender o que está escrito de modo codificado aqui. Por exemplo, o R indica uma relação. Relação é um conteúdo que se estuda antes de se entender o que seja uma função. Muitas vezes o aluno não liga para esse conteúdo, quando vai estudar as funções, não entende por que isso ou por que daquilo que se estabelece como regra nas funções. Mas as funções são estudadas após o estudo das relações. As funções compreendem um conteúdo restrito ou com certas restrições a partir do estudo das relações. O 4, que aparece aqui, nos diz que é a quarta relação em estudo. A chave indica que a relação R é um conjunto. Toda vez que temos sinal de igual seguido de um abre-chave, significa dizer que estamos lidando com um conjunto. O par ordenado XY indica pares ordenados que formam os elementos da relação. Então, essa relação, por ser um conjunto, possui elementos. Seus elementos são pares ordenados. Note que o símbolo empregado para relacionar elemento com conjunto é esse E estilizado. Né? O símbolo E quer dizer que pertence. A cartesiano B diz respeito ao assunto produto cartesiano entre A e B. Isso aqui é um outro assunto que se estuda durante semanas, no curso regular. Então, para se entender só o que está escrito aqui, a pessoa já tem que ter estudado durante, às vezes, meses, conteúdos anteriores para se entender o que está escrito codificadamente aqui. O símbolo barra significa as palavras tal que. A expressão y menor do que x significa que, na relação, só se admite os pares ordenados em que o valor de y é menor do que o de x. Então, por aí se vê que, nessa simples expressão, existe uma quantidade enorme de ideias codificadas que, se o aluno não entendeu ou perdeu aula a respeito desse conteúdo, já chega aqui sem ter aquela segurança no que está estudando e por isso vai sentindo cada vez mais dificuldade em matemática. Mas volto a insistir, matemática é uma das disciplinas mais fáceis de se aprender. Porque uma vez que você entende tudo que está codificado, não existe nada que não possa ser compreendido. Os 3 pilares da aprendizagem. Para se aprender qualquer coisa, é necessário, primeiro pilar, ter base mínima de conhecimento sobre aquele assunto. Dificilmente a gente começa a aprender algo iniciando do zero, sem saber absolutamente nada. Primeiramente, se faz uma base mínima de conhecimento, para depois, com essa base mínima de conhecimento, se partir para um estudo mais profundo. Por exemplo, quem vai querer fazer um curso de artes culinárias tem que saber inicialmente o que seja flambar, clara em neves, para poder, a partir desses conhecimentos básicos, ir para um curso mais profundo. Então, em qualquer assunto que se queira estudar, é necessário ter uma base mínima de conhecimento. O segundo pilar da aprendizagem diz respeito ao interesse, isto é, à motivação pelo assunto estudado. Ninguém aprende nada sem motivação, sem ter interesse em aprender. E o terceiro pilar diz respeito à prática de muitos exercícios. É com a prática de exercícios que se memoriza a sequência de regras e fórmulas sobre aquele assunto, principalmente na matemática. Então, esses são os 3 pilares da aprendizagem. Ao término deste módulo, o aluno será capaz de a. Assimilar compreendendo as regras simples empregadas na divisão. B. Efetuar divisões de números inteiros com qualquer quantidade de algarismos.
C. Efetuar divisões de números inteiros por decimais, de decimais por inteiros e também de números decimais por decimais. Falamos um pouco sobre o item A. Assimilar compreendendo as regras simples empregadas na divisão. Para entender essas regras, é necessário que o aluno entenda 3 tópicos da base mínima de conhecimentos necessária para se fazer qualquer divisão com segurança e domínio. Então, para se fazer uma divisão de uma maneira segura, dominando completamente suas regras, é preciso saber 1. Tabuada. 2. Identificar a distribuição dos algarismos de um número em ordens e classes. 3. Compreender de modo elementar o princípio da equivalência de frações. Então, esses 3 assuntos, esses 3 tópicos, é aquilo que nós falamos há pouco. É a base mínima de conhecimento para que se possa realizar a compreensão das regras da regra da divisão de uma maneira sólida, né? E entendendo o que está sendo feito. Falemos sobre cada um desses tópicos. O primeiro, saber tabuada. Saber a tabuada de multiplicação é essencial para se fazer uma divisão. Ninguém consegue fazer uma divisão sem ter conhecimento da tabuada. Se o aluno não tiver conhecimento sobre isso, solicite gratuitamente o arquivo em PDF, Aprendendo a Tabuada de Multiplicação em 2 horas. Nesse artigo, o aluno, observando detalhes que são mostrados, poderá ver que a tabuada se aprende rapidamente e de modo muito fácil. Então, solicite isso do curso Cojo de Matemática se você não domina a tabuada. Sobre o tópico 2, identificar a distribuição dos algarismos de um número em ordens e classes. Aqueles que não se lembram mais como é que era as classes, classes das unidades simples, classe dos milhares, dos milhões, bilhões, trilhões, onde cada classe tem suas 3 ordens, unidade, dezena, centena. Basta solicitar este arquivo em PDF, também fornecido de modo gratuito pelo curso, leitura e escrita de números inteiros e decimais. E você rapidamente irá recordar isso que é ensinado no ensino fundamental para que você possa entender a divisão de uma maneira bem segura. Vejamos só um exemplo aqui sobre a leitura e escrita de números utilizando esses quadros de valores. Então, inicialmente, as 3 primeiras ordens, unidade, dezena e centena, formam a classe simples. As 3 ordens seguintes, unidade, dezena e centena, formam a classe dos milhares. As 3 ordens seguintes, unidade, dezena e centena, vão formar a classe dos milhões. As 3 seguintes, unidade, dezena e centena, vão formar a classe dos bilhões. E isso é indefinido. Aí, é infinito, vai a quantidades infinitas de ordens e, logicamente, de classes. Essas classes elas têm uma nomenclatura própria até uma determinada quantidade. A partir daí, não se utiliza mais esses números, esses nomes específicos e passa a se utilizar uma outra escrita que é a notação científica. E muita gente vai ver no ensino médio. Abaixo da unidade, nós temos a classe dos décimos, centésimos e milésimos, que formam a classe dos milésimos. As dos décimos de milésimos, centésimos de milésimos e milésimos de milésimo, também conhecido como milionésimos, que formam a classe dos bilionésimos. Como exemplo de número nessas ordens todas, nós podemos citar 30 bilhões, 884 milhões, 5.299 unidades e 27.306 centésimos de milésimos. As classes
acima da unidade são separadas por pontos ou por um espaço, e abaixo da unidade não se separa por pontos. A maneira de se ler é diferente, isso está lá no arquivo em PDF, e a vírgula é um símbolo utilizado para separar a parte inteira da parte decimal. Então, quem não recorda esse assunto, veja o que está sendo explicado lá no arquivo em PDF e tudo se tornará mais claro. O item 3, compreender de modo elementar o princípio da equivalência entre frações. Isso é muito importante para que o aluno possa aprender a regra da aproximação, o que permite sempre trabalhar dentro da tabuada, não importa a quantidade de algarismos que estejam sendo divididos. Um número com 15 algarismos dividido por outro de 11 ou 12 algarismos, que para muita gente é uma divisão muito grande, isso se torna muito fácil com essa regra, empregando o princípio da equivalência de frações. Então, duas frações são equivalentes quando representam a mesma parte do todo. Vejamos um primeiro exemplo. A fração 1/2. Veja, nós temos o todo e pegamos só a metade. Uma parte em duas. É equivalente à fração 2/4. Na fração 2/4, nós tivemos o todo dividido em 4 pedaços e pegamos 2 pedaços. Observe que a parte tomada é igual na primeira fração, que é 1/2. Ou seja, notem que pegamos uma parte em duas, aqui pegamos duas partes em 4, que é a metade do todo. Por isso, a fração 1/2 ela é igual ou equivalente à fração 2/4. As frações abaixo são equivalentes. Vejam aqui esse exemplo interessante. 1/2 é equivalente à fração 10/20. Note que 1 é metade de 2, 10 é metade de 20, que por sua vez é equivalente à fração 1000/2000. 1000 é a metade de 2000. A fração, vejamos esses exemplos, 1/3 é equivalente à fração 10/30, que por sua vez é equivalente à fração 10.000/30.000. Do exposto, podemos concluir que frações possuindo numerador e denominador com números inteiros finalizados, ao destaque em vermelho, finalizados com a mesma quantidade de zeros, são iguais. Então vejam, essas frações são iguais por quê? Porque elas finalizam na mesma quantidade de zero. Se eu cancelar esses 3 zeros em cima com os 3 zeros embaixo, se transforma na fração 1/2. Um zero em cima com um zero embaixo, se for cancelado, se transforma na fração 1/2. Idem, na fração 1/3. Cancelando os 4 zeros em cima com os 4 zeros de baixo, se transforma na fração 1/3. Então, frações que são de números inteiros que são finalizados com a mesma quantidade de zero são iguais. Vejamos estas outras situações. A fração 30.400/34.000 ela é equivalente à fração 304/340. Veja que nós eliminamos apenas os 2 zeros finais. Então, por conta dessa regra, essas duas frações são equivalentes. Observe esse outro exemplo. A fração 30.400/34.000 não é equivalente à fração 34/34. Os alunos menos atentos acham que é só cancelar. Se tem 3 zeros em cima, cancelar com 3 zeros embaixo. E não é. Olha o detalhe. São números inteiros finalizados com a mesma quantidade de zero. É só a parte final que a gente pode eliminar. Se tiver um zero pelo meio do número, não se pode cancelar com um zero embaixo. Por quê? Porque as frações passam a ser diferentes uma da outra. Não são equivalentes. Então, nesse caso aqui, não são frações equivalentes. O que se viu até aqui diz respeito ao que se precisa saber da base mínima de conhecimento estabelecida no primeiro pilar da aprendizagem,
para se aprender a fazer uma divisão corretamente e com segurança. Levando em consideração que dividir é repartir em partes iguais. Dividir é repartir em partes iguais. Vamos, através de vários exemplos, fazer uma divisão. Então, começando aqui com o primeiro exemplo, o mais simples possível. Façamos a divisão de 7 bolinhas em 3 partes iguais. Veja, nós temos 7 bolinhas e queremos reparti-las em 3 partes iguais, ou seja, colocá-las dentro de 3 caixinhas. Solução. Primeira ação. A gente vê se a quantidade de bolinhas que possuímos dá para colocar uma em cada caixinha. Se dá para fazer isso, vamos pegar a primeira bolinha e colocar na primeira caixinha. A segunda bolinha na segunda caixinha. E a terceira bolinha na terceira caixinha. Então, se foi possível fazer isso, está correto o início da nossa divisão. Paramos aqui e observamos se o que sobrou ainda é possível fazer novamente a colocação de mais uma quantidade de bolinhas em cada caixinha. Então verificamos que temos 4 e são 3 caixinhas e dá para colocar uma bolinha em cada caixinha novamente. Próxima bolinha na próxima caixinha, terceira bolinha na terceira caixinha. Mais uma vez a gente para o que está sendo feito, observa o que sobrou e verifica se dá para fazer mais uma bolinha, colocar mais uma bolinha em cada caixinha. Como só sobrou uma, essa operação não é mais possível ser realizada, então a nossa divisão chegou ao fim. Pois o que sobrou não é uma quantidade de bolinhas suficiente para colocar uma em cada caixinha. Nesse caso, a divisão chegou ao fim. O que foi visto ali pode ser escrito através de números da seguinte maneira. 7 unidades divididas em 3 partes, cada parte representa uma caixinha, resulta em 2 unidades em cada parte, e para saber quantas bolinhas foram distribuídas ou quantas unidades foram distribuídas nas 3 partes, basta multiplicar 2 que está em cada parte pelas 3 partes, 2 vezes 3 dá 6, e tirar o total que foi distribuído, que é 6, do total que tinha. Resta 7 menos 6, 1, ou seja, sobrou uma unidade. Isso aqui é a representação, através de números, daquilo que nós vimos utilizando uma figura concreta envolvendo bolinhas e uma figura, né? Isso que está escrito aqui, na matemática, recebe a seguinte nomenclatura. Dividendo é a quantidade a ser dividida. Divisor é o número de partes em que se quer dividir. Quociente é a quantidade que coube em cada parte. E resto é a quantidade que sobrou após a divisão. Então, de modo bem simples, isso aqui é, em resumo, o que se faz para dividir qualquer número. Não importa o tamanho ou se é número inteiro ou decimal. Sempre será através deste procedimento. Este procedimento visto anteriormente se aplica na divisão de um número por outro, não importando a quantidade de ordens, algarismos, que possuam. Basta que se siga esta regra. Para dividir um número por outro, basta dividir ordem por ordem do primeiro número, começando do início para o fim, na quantidade de partes indicadas do segundo número. Vejamos mais exemplos. Segundo exemplo, vamos fazer a divisão de um número de 2 algarismos por outro de 1 algarismo. Vamos dividir o número 23 por 2. Primeiro passo. Seguindo a regra, dividir ordem por ordem do início para o fim. Então, pega na primeira ordem 2 dezenas divididas em 2 partes, leva aquela mesma ideia anterior. É como se nós tivéssemos 2 bolinhas para colocar em 2 caixinhas. Quantas dezenas cabem em cada caixinha? No caso, a gente vê que cabe uma dezena. Quantas foram distribuídas? 1 vezes 2 dá 2. Tirando da quantidade que tinha, resta 0 dezena.
Então, seguindo a regra, nós vamos para a ordem seguinte. Terminando as dezenas, a ordem das dezenas, segundo a regra da divisão, ordem por ordem, vamos para a ordem seguinte, que é a ordem das unidades. Quando a gente baixa o 3, nós estamos dizendo que agora estamos na ordem das unidades. Então, nós temos 3 unidades para dividir em duas partes. 3 dividido por 2 dá uma unidade em cada parte. Quantas foram distribuídas? 1 vezes 2 é 2. Quantas sobraram? 3 menos 2, 1. Sobrou uma unidade. Conclusão. 23 dividido por 2, 23 unidades, né? Nós tínhamos inicialmente, ó, dividido em duas partes, dão 11 unidades em cada parte e sobra uma. Terceiro exemplo, vamos ver a divisão de um número de 2 algarismos, o 23 novamente, por um valor um pouquinho maior. Então, 23 dividido por 7, como iniciamos ordem por ordem, a ordem das dezenas, só tem 2 dezenas, não dá para dividir em 7 partes. É como se tivéssemos 2 bolinhas para colocar em 7 caixinhas. Não dá para colocar uma bolinha em cada caixinha. Então, nesse caso, a ordem das dezenas leva o algarismo 0, ou seja, não foi possível distribuir as 2 dezenas em 7 partes. Aqui a resposta é 0. 2 dezenas compreende, transformando em unidade, ó, vamos para a ordem seguinte, compreende 20 unidades. Com as 3 que já estão dentro, se transforma no número 23 unidades. 23 unidades, dividido em 7 partes, cabe dentro da tabuada. Nós sabemos que o número mais próximo de 23, que seja multiplicado por 7, é o algarismo 3. 3 vezes 7 dá 21. 21 para 23 resta 1 para 3, 2. 2 para 2, nada. Conclusão. 23 unidades divididas em 7 partes, cabem 3 unidades em cada parte e sobram 2 unidades. Vejamos uma divisão de 2 algarismos por outro de 2 algarismos. Continuamos com o número 23, agora dividido por um valor maior, com 2 algarismos. Então, seguindo a regra da divisão, ordem por ordem, começamos pela ordem das dezenas. 2 dezenas não dá para dividir em 12 partes, a ordem das dezenas é 0. 23 unidades divididas em 12 partes, a gente observa que vamos introduzir aqui o conceito de aproximação. É claro que daria para a gente saber qual o valor que viria para as unidades, mas como estamos aprendendo a importância desse conceito, que vai permitir você dividir valores com muitos algarismos por outro também, com grande quantidade de algarismos, de uma maneira que caiba dentro da tabuada, é isso que estamos ensinando isso aqui. Então, façamos a primeira utilização dessa regra que é chamada de aproximação. O 12 ele se aproxima de um número que finaliza por 0, que é o 10. O mais próximo de 12 que finaliza por 0 é o número 10. E o mais próximo de 23 que finaliza por 0 é o número 20. Porque o 23 está entre o 20 e o 30, mas o 23 está mais próximo do 20. Fizemos isso aqui por quê? Porque 20 dividido por 10 pode ser representado em forma de frações como sendo 20 sobre 10. Que por sua vez, cancelando a quantidade de zeros que possui no fim, se transforma na fração equivalente 2 sobre 1. 2 sobre 1 é igual a 2. É a mesma coisa que 2 dividido por 1. Então, nessa aproximação do 23 por 12 para uma fração equivalente, que permite a gente saber um resultado bem mais simples, o valor que nós encontramos para colocar aqui nas unidades é o 2. Mas observe que, ao multiplicar para saber quantas unidades foram distribuídas, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2. O valor que foi distribuído aqui, nesse caso, passou a ser maior do que o que se tinha. Logo, não se pode fazer a subtração, então esse valor aproximado que encontramos, ele está uma unidade acima daquele que a gente precisa. Note,
Nós vamos ver nos próximos exemplos que o valor que se encontra nessa aproximação, como o próprio nome está dizendo, é um valor aproximado, ele pode ser o valor exato, pode ser uma unidade acima ou uma unidade abaixo. A gente só vai saber quando fizer o cálculo da quantidade de valores distribuídos e ver se é possível fazer a distribuição ou não. Esse aqui é um exemplo em que o resultado não deu para subtrair porque pegamos uma unidade a mais. Então vejam, tirando 2 e colocando 1 nas unidades, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 1 é 1. Subtraindo de 23, 12. 2 para 3 falta 1. 1 para 1, 1 para 2 falta 1. O resultado é que encontramos como resto o número 11. E a divisão aqui, 23 unidades divididas em 12 partes, nos permitiu ver que o resultado é 1. 23 dividido por 12 é igual a 1. E o resto é 11. Divisão de um número de 2 algarismos por outro de 2 algarismos. Vamos pegar agora o mesmo valor 23 dividido por um número maior. Observe, a primeira ordem não deu resultado nenhum, porque não dá para dividir duas dezenas em 17 partes, é zero. Vamos para a ordem seguinte. 23 unidades divididas em 17 partes. É claro, a gente vê que só cabe uma vez 17 em 23 unidades. Mas vamos fazer a aproximação. 23, o mais próximo é 20. 17, o mais próximo é 20 também, o que nos permite escrever a fração 20 sobre 20, que cancela no zero, fica 2 sobre 2, que dá 1. Então, o valor que nós vamos empregar aqui na unidade, por essa aproximação, é 1. 1 vezes 7 é 7, 1 vezes 1 é 1. Vamos verificar quantas unidades sobraram. Então, tirando de 23, 17. 7 para 13, faltam 6. Vai 1. 1 e 1, 2. Para 2, nada. Conclusão. 23 dividido por 17 dá 1 e resta 6 unidades. Vejamos a divisão de um número de 2 algarismos por outro de um algarismo. Vamos acrescentar aqui outro valor maior no dividendo. E começar novamente de modo bem elementar com um algarismo com um pequeno valor. Então, 86 dividido por 3 dá, ordem por ordem, 8 dezenas divididas em 3 partes, 2 dezenas em cada parte. Para saber quantas foram distribuídas, 2 vezes 3 dá 6. 8 menos 6 dá 2. Ou seja, sobraram 2 dezenas, que não dá mais para distribuir, porque nós temos 3 partes. Transformando 2 dezenas em unidade, ficam 20. 2 dezenas são 20 unidades, com 6 que descem, estão dentro da ordem. Ficamos com o número 26. 26 dividido por 3, nós temos dentro da tabuada, dá para a gente ver que o valor mais próximo de 26, que multiplicando por 3 dá próximo de 26, é o 8. 8 vezes 3 dá 24. 24 para 26 restam 2. Nesse caso, nós não precisamos empregar a aproximação, porque esses valores aqui estão dentro da tabuada. Conclusão. 86 dividido por 3 dá 28 e restam 2. Sétimo exemplo. Divisão de um número de 2 algarismos por outro de um algarismo. Nós vamos agora pegar o mesmo 86 e dividir por um valor um pouquinho maior. Veja que agora a ordem das dezenas não dá para dividir em 9 partes. Portanto, nas dezenas é 0. Vamos para a ordem seguinte, que é as unidades. Nós temos agora 86 unidades, dividido em 9 partes. Vamos utilizar a aproximação para poder testarmos essa técnica de uma maneira bem simples ainda. Para que a gente veja que esse recurso é muito poderoso numa operação futura com números com bastante algarismo, mas por enquanto vamos ver como treinar. Então, o 9, um número que seja mais próximo de 9 com um algarismo finalizado por 0, é o 10. E o 86, o mais próximo que finaliza por 0, é o 90. Portanto, nós podemos escrever a fração equivalente, 90 sobre 10,
igual a, cancelando 0, 9 sobre 1, e o valor encontrado é o 9. Vamos testar o 9. 9 vezes 9 dá 81, que é menor do que 86. Portanto, 1 para 6 faltam 5, 8 para 8 nada, e o resto é 5. Nota que nesse caso a aproximação é um valor exato. Como nós afirmamos há pouco, a aproximação sempre pode dar o valor exato, um valor a mais ou um valor a menos. A gente só vai saber quando fizer a aplicação para saber quanto foi distribuído e ver se dá para subtrair corretamente. Nesse caso aqui vocês estão vendo que o valor encontrado na aproximação, que no caso foi 9, deu perfeitamente para subtrair, então a operação de divisão nesse caso aqui está finalizada e podemos concluir que 86 dividido por 9 dá 9 e resta 5 unidades. Restam 5 unidades. Vejamos uma divisão agora envolvendo dois números de dois algarismos. Vamos pegar 86 dividido por 24. Podemos ver que 8 dezenas não dá para dividir em 24 partes. Então a ordem das dezenas dá 0. Vamos para a ordem seguinte, 86 dividido por 24. Vamos aproveitar aqui a técnica da aproximação e ver que 24 mais próximo de 24 que finaliza por 0 é o 20 e o mais próximo de 86 que finaliza por 0 é o 90. O que permite escrever a fração 90 sobre 20 e cancelando 0 é equivalente à fração 9 sobre 2 e 9 dividido por 2 dá 4. Veja que o objetivo da aproximação é transformar um número que tem valores elevados para valores que caibam dentro da tabuada. Então, o 4 vai ser testado aqui na unidade. Vamos ver se dá certo. 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 4 vezes 2 dá 8 e 1, 9. Veja que o valor distribuído, 96, é maior do que nós tínhamos, que é 86. Então, o 4 foi uma aproximação que pegou um algarismo a mais. Então, no lugar de 4, vamos utilizar o 3. 3 vezes 4 dá 12, vai 1. 3 vezes 2 dá 6 e 1, 7. Como dá para subtrair? 2 para 6 faltam 4, 7 para 8 falta 1. E a divisão está finalizada, pois o resto é menor do que o divisor. Conclusão, 86 dividido por 24 dá 3 e o resto é 14. Vamos fazer a divisão de um número de dois algarismos por outro de dois algarismos. Veja agora, pegamos o mesmo número 86 para dividir por um número maior do que o anterior, agora 69. Novamente seguindo a regra da divisão, é ordem por ordem. 8 dezenas não dá para dividir em 69 partes, então na ordem das dezenas no quociente é 0. Vamos para a ordem seguinte, 86 dividido por 69. Vamos aproveitar aqui novamente para treinar a técnica da aproximação. 69 mais próximo que finaliza por 0 é o 70. 86 mais próximo é o 90. 90 sobre 70 é, cancelando os dois zeros, é equivalente à fração 9 sobre 7. 9 sobre 7 dá 1. Então, vamos testar aqui o 1 na unidade. 1 vezes 69 dá 69. Tirando de 86, 69, fica 9 para 16, 7. Vai 1. 6 e 1, 7 para 8, 1. Como o resto é menor do que o divisor, a divisão está concluída. 86 dividido por 69 dá 1 e o resto é 17. Vejamos agora uma divisão de 3 algarismos por outro de 1 algarismo. Vamos acrescentar agora um dividendo maior. Começamos de valores bem pequenos para irmos gradativamente aumentando os valores e ver o que acontece. Então, seguindo a regra da divisão. Ordem por ordem, no número de partes indicada no divisor. Então, 3 centenas para dividir em 4 partes, não dão para dividir. A ordem da centena no quociente é 0. Vamos para a ordem seguinte, 32 dezenas dividido em 4 partes. Aqui cabe dentro da tabuada, ó. 8 vezes 4 dá 32. Tirando de 32 dá 0.
Indo para a ordem seguinte, finalizamos já a dezena. Ó. Então, a próxima ordem é a das unidades. Baixamos o 8. 8 unidades divididas em 4 partes. Também cabe dentro da tabuada. Então, 2 unidades em cada parte. 4 vezes 2. 2 vezes 4 dá 8. Tirando de 8, resta 0. Conclusão. 328 dividido por 4 dá 82. E o resto é 0. Façamos a divisão de um número de 3 algarismos por outro de 1 algarismo. Vamos elevar um pouquinho o valor do divisor. Então, 328 dividido por 9, seguindo a regra. Primeiro, começando pela centena, 3 não dá para dividir por 9. Indo para a ordem seguinte, que são das dezenas, 32 dezenas dividido por 9, dentro da tabuada dá 3, porque 3 vezes 9 dá 27, dá para subtrair. 7 para 12, faltam 5, vai 1. 2 e 1, 3, para 3 nada. Terminando a ordem das dezenas, vamos para a ordem seguinte, que é das unidades. Então baixamos o 8, obtendo o número 58 unidades, que dividido em 9 partes, dá, dentro da tabuada, 6. 6 vezes 9 dá 54. Para 58, faltam 4. 4 para 8, 4. 5 para 5, nada. Como o 4 é menor do que o divisor, essa divisão está finalizada. Conclusão. 328 dividido por 9 dá 36 e resta 4. Vejamos esse outro exemplo. Divisão de um número de 3 algarismos por outro de 2 algarismos. Então, vamos aumentar aqui o valor do divisor, pegando o mesmo dividendo, 328 agora dividido por 21. Observe que 3 centenas, seguindo a regra da divisão, ordem por ordem, né? 3 centenas não dá para dividir em 21 partes, na ordem da centena no quociente é 0. 32 dezenas dividido em 21 partes, a gente vê que dá uma dezena em cada parte, então só dá 1, dá para a gente ver isso claramente. Então, 1 vezes 21 dá 21. Restam quantas dezenas? 1 para 2, 1. 2 para 3, 1. Restaram 11 dezenas. E lógico, não dá para colocar mais uma vez em cada parte. Então, terminando a ordem das dezenas, vamos para a ordem seguinte, que é a das unidades. Baixando o 8, nós obtemos agora o número 118 para dividir por 21. Vejam que agora a regra da aproximação começa a ajudar. 21 se transforma no número mais próximo que finaliza por 0 no número 20. 118 no número mais próximo que finaliza por 0 é o número 120. Então, 118 mais próximo é o 120. Então, podemos escrever essa aproximação como sendo a fração 120 sobre 20, que cancelando 0 se transforma na fração 12 sobre 2, e 12 dividido por 2 dá 6. Conclusão. Vamos testar aqui na unidade o algarismo 6. Só vamos saber se o valor é exato, né, se é correto. Lembre-se que a aproximação, o próprio nome está dizendo, é um valor aproximado. Pode ser o valor exato, pode ser uma unidade a mais ou uma unidade a menos. Aqui, pela multiplicação, 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 2 dá 12. O valor obtido é maior do que o que tem para ser subtraído, então o 6 foi tomado um algarismo a mais. Vamos agora trabalhar com 5 na unidade. Então, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2 dá 10. 118 tirando 105, restam 13. 5 para 8, 3. 0 para 1, 1. 1 para 1, nada. Conclusão, como 13 é menor do que 21, a operação está finalizada. Concluímos que 328 dividido por 21 dá 15 e o resto é 13. Vejamos esse 13º exemplo, onde nós temos a divisão do 328 por um número de 2 algarismos de valor mais elevado ainda. Então, comecemos. 3 centenas não dá para dividir em 74 partes, a ordem da centena no quociente é 0. Vamos para a ordem seguinte. 32 dezenas dividido em 74 partes também não dá para dividir. Então, no quociente, na ordem das dezenas, é 0. E vamos para a ordem seguinte,
tendo o número 328 para dividir em 74 partes. Veja como a aproximação agora já ajuda. Então, 74 transformado num número que finaliza por 0, o mais próximo é o 70. Porque 74 fica entre 70 e 80. Mas ele está mais próximo do número 70. E o 328 está próximo do 330. E 328 fica entre 320 e 330. Mas ele está mais próximo do 330, que finaliza com um 0. Essa divisão nós podemos escrever em forma de fração como sendo 330 sobre 70. Utilizando aquela regra da equivalência das frações, cancelando 0 com 0, obtemos o valor 33 sobre 7, ó, que cabe dentro da tabuada. Então, 33 dividido por 7, nós temos o 4, porque 7 vezes 4 dá 28. E vamos testar o 4 na ordem das unidades. 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 7 vezes 4 dá 28 e 1, 29. Então nós vamos tirar de 328, 296. 6 para 8 faltam 2, 9 para 12 faltam 3, vai 1, 2 e 1, 3 para 3, nada. Restou 32, que é menor do que 74, então a operação está finalizada. Conclusão: 328 dividido por 74 dá 4 e o resto é 32. Nós observamos, a gente observa que na medida que se aprende a fazer aproximações e verificar que a divisão de um número por outro, todas as ordens que aparecem no dividendo tem que também aparecer no quociente, tudo fica mais fácil. Então vejamos agora a divisão de um número de 3 algarismos por outro de 3 algarismos. Veja, mantemos o mesmo dividendo, 328, agora por um valor mais elevado. Então, seguindo a regra, 3 centenas não dá para dividir em 108 partes, é 0 centena. 32 dezenas não dá para dividir em 108 partes, na resposta das dezenas é 0 também. E vamos agora para a ordem das unidades. 328 dividido por 108, note que agora passamos a ter uma aproximação para números que finalizam com 2 zeros. Vamos ver por quê. Veja, 108, o mais próximo que finaliza com 2 zeros é o 100, porque acima do 100 vem o 200. Então 108 está mais próximo de 100 do que de 200. E 328, mais próximo que está dele, o número com 2 zeros, é o 300. Porque o valor 328 fica entre 300 e 400. Mas 328 está mais próximo de 300. Por que fizemos agora com 2 zeros? Porque ao colocarmos 2 zeros, a gente cancelamos 2 zeros finais, obtemos um valor que dá dentro da tabuada. A fração 300 sobre 4 sobre 100 é equivalente à fração 3 sobre 1, que por sua vez 3 dividido por 1 dá 3. Então, o valor que nós vamos testar na unidade, na ordem das unidades, é o 3. Lembre-se que isso é uma aproximação, o valor obtido pode ser o valor exato, pode ser uma unidade a mais ou uma unidade a menos. Por enquanto a gente só vai saber depois que fizer a subtração. Vamos testar o 3. 3 vezes 8 dá 24. Vão 2. 3 vezes nada, nada. E 2, 2. 3 vezes 1 dá 3. O número 324 obtido é menor do que 328, então dá para fazer a subtração. 4 para 8, 4. 2 para 2, nada. 3 para 3, nada. Conclusão: como 4 é menor do que o divisor, a operação de divisão nesse caso está concluída. Então, 328 dividido por 108 dá então, 3 unidades e restam 4. Vejamos mais um exemplo, a divisão de 3 algarismos por outro de 3 algarismos. Agora vamos tomar um valor mais elevado do dividendo. Temos o número 969 dividido por 318, seguindo a regra da divisão, que é ordem por ordem. Então, começando pela centena, 9 centenas não dá para dividir em 318 partes, 0. 96 dezenas também não dão para dividir em 318 partes, na ordem das dezenas é 0. Vamos partir para a próxima ordem, que é
das unidades. Nós temos 969 unidades para dividir em 318 partes. Vamos aproximar 318 de 300, que é o mais próximo, que finaliza por 2 zeros. E o 969 vai ser aproximado de 1000. Conclusão. A fração 1000 sobre 300, cancelando os dois zeros finais, se transforma na fração equivalente 10 sobre 3, ó, que cabe dentro da tabuada. 10 dividido por 3 dá 3. Então nós vamos testar o 3 na ordem das unidades. Veja, 8 vezes 3 dá 24, vão 2. 3 vezes 1 dá 3 e 2, 5. 3 vezes 3 dá 9. O valor obtido, 954, é menor do que o valor que existia, que dá para fazer uma subtração. Então, nesse caso, subtraindo 4 para 9, faltam 5. 5 para 6, falta 1. 9 para 9, nada. Como 15 é menor do que o divisor, a divisão está concluída. Conclusão, 369 dividido em 318 partes, dão 3 unidades em cada parte e restam 15 unidades. Vejamos esse 16º exemplo, em que nós temos um número de 5 algarismos dividido por outro de 2 algarismos, ainda números inteiros. Veja, nós estamos entrando agora em números que envolvem mais classes. Lembrando que em toda divisão, se no dividendo existem, por exemplo, 5 ordens, no quociente terão que aparecer o resultado dessas 5 ordens. Então, dividindo, seguindo a regra da divisão, que é dividir ordem por ordem, começando pela primeira. 7 dezenas divididas em 35 partes não dão para dividir. Então, na ordem das dezenas, no quociente é 0. Indo para a ordem seguinte, 70 unidades divididas em 35 partes vão dar, a gente não precisa nem fazer aproximação, porque 35 é a metade de 70. Então, cabem 2 unidades de milhar em cada parte. Então, 2 vezes 5 dão 10, 3, vai 1, 3 vezes 2 dá 6 e 1, 7. Tirando de 70, 70, resta 0. Terminando a ordem das unidades de milhar, vamos para a ordem seguinte, que é a centena. Baixando 1 da centena, nós temos que, como uma centena não dá para dividir em 35 partes, a resposta aqui na centena é 0. Indo para a ordem seguinte, que é a das dezenas, baixando 4, obtemos um número 14 dezenas, que não dá para dividir em 35 partes. Portanto, na ordem das dezenas também a resposta é 0. Vamos para a ordem seguinte, que é das unidades. Baixando 0, obtemos um número de 140 unidades, para dividir em 35 partes. Vamos ver que valor dá aqui, fazendo uso da aproximação. O 35 se aproxima do 30, a gente poderia ir para 40 ou para 30, tanto faz, porque o 35 está na metade. E o 140, como já finaliza por 0, mantemos o mesmo valor. Transformando na fração equivalente, 140 sobre 30, cancelando 0, fica 14 sobre 3. A gente vê aqui, 14 dividido por 3 dá 4, porque 4 vezes 3 dá 12, é mais próximo de 14. Então vamos testar o 4 na ordem das unidades. Vamos ver que 5 vezes 4 dá 20, vão 2. 4 vezes 3 dá 12, e 2, 14. Tirando de 140, 140, o resto é 0. Conclusão. O número 70.140 dividido em 35 partes dá 2.004 unidades em cada parte e o resto é 0. Vamos ver esse 17º exemplo em que nós temos 6 algarismos dividido por outro de 3 algarismos. Veja, 8 centenas não dá para dividir, o resto é 0. 6 dezenas para dividir em 170 partes também não dão, na ordem das dezenas é 0. Vamos para o valor 865 unidades dividido em 170. Fazendo essa primeira aproximação, 170 o mais próximo que finaliza por 2 zeros é o 200. E 865 o mais próximo que finaliza por 0 é o número 900. Nós podemos montar a fração 900 sobre 200, que cancelando o 0 vai dar a fração 9 sobre 2, e por sua vez vai dar o valor 4. Né? 9 dividido por 2, o mais próximo aqui é o 4, 4 vezes 2 dá 8.
Então vamos testar o 4 na ordem das unidades. Veja, nós estamos na unidade, respondendo aqui na unidade. Ó. Vejamos quanto é que foi distribuído. 4 vezes nada, nada. 7 vezes 4, 28, vão 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. 0 para 5, 5. 8 para 16, faltam 8, vai 1. 6 e 1, 7, para 8, resta 1. Observe que o valor da subtração que restou foi 185, que é maior do que o 170. Ou seja, dá para contar o 170 mais uma vez aqui dentro. Conclusão. Esse 4 que foi obtido por aproximação, ele está uma unidade a menos. Então, no lugar do 4, nós vamos tomar o 5. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 7 dá 35, vão 3. 5 vezes 1, 5 e 3, 8. Subtraindo. Tirando 0 de 5 fica 5. Tirando 5 de 6 fica 1. 8 de 8, 0. 15 é menor do que 170. Então, não dá mais para prosseguir na ordem das unidades de milhar. Vamos para a ordem seguinte. Baixando 3, obtemos o número 153. Vejam, 153 centenas não dá para dividir em 170 partes. Então, na ordem das centenas, é 0. Vamos para a ordem seguinte. Transformando 153 centenas em dezena, baixando 1, obtemos o número 1531, 31 dezenas, para dividir em 170 partes. Novamente, vamos fazer uma aproximação. 170 mais próximo é 200. 1531 mais próximo, que finaliza por 2 zeros, é o 1500. Que, cancelando os 2 zeros, cabe dentro da tabuada o 15 dividido por 2. E no caso, 15 dividido por 2 vai nos permitir testar na ordem das dezenas o 7. Que 7 vezes 2 dá 14, né? Que é menor do que 15. Então vamos ver que valor foi distribuído. 7 vezes nada, nada. 7 vezes 7 dá 49, vão 4. 7 vezes 1 dá 7, 4, 11. Vejamos quanto sobrou. 0 para 1, 1. 9 para 13, 4. 1 para 5, 4, 3. Perdão. 9 para 13, faltam 4, vai 1. 2 para 5, faltam 3. E 1 para 1, nada. O número que sobrou é 341. Eu posso observar que 170 cabe 2 vezes aqui dentro. Mas vamos supor que a gente não tenha visto isso. A gente está vendo que esse valor 7 tomado aqui para a dezena, ele foi tomado a menos. Esse aqui é o exemplo de uma divisão em que nem sempre o valor que a gente obtém por aproximação é uma unidade a mais ou uma unidade a menos. Existem algumas divisões em que o valor aproximado dão 2 unidades a menos ou 2 unidades a mais, mas são muito poucas as divisões em que isso ocorre. Essa divisão foi colocada aqui para se mostrar este exemplo. Então, supondo que a gente não saiba que o 170 caiba 2 vezes dentro do 341, a gente, logicamente, vai antecipar aqui, passar apenas para uma unidade a mais. Então, cancelando o 7, vamos testar o 8. Novamente, a gente faz a subtração. 8 vezes nada, nada. 7 vezes 8, 56, vão 5. 8 vezes 1, 8. E 5, 13. Fazendo a subtração, nós temos 0 para 1, 1. 6 para 13, 7. Vai 1. 4 para 5, falta 1. 1 para 1, nada. Observe que o resto, mais uma vez, ainda dá para contar mais uma vez o 170. Então não é o 8 que vai ser empregado aqui. Então o 8 não serve. Vamos empregar o 9. 9 vezes nada, nada. 7 vezes 9 dá 63, vão 6. 9 vezes 1, 9, 6. 15. Fazendo a subtração. 0 para 1, 1. 3 para 3, nada. 5 para 5, nada. 1 para 1, nada. Restou
1, que é menor do que 170, portanto 9 está correto. Baixando, nós estamos na dezena. Ó. Vamos agora para a ordem das unidades. Baixando 2 da ordem das unidades, obtemos o número 12, que não dá para dividir por 170. Então, se não dá para dividir, a ordem das unidades aqui tem que ser preenchida com o algarismo 0. É muito comum, quando o aluno faz a divisão sem empregar essa estrutura, ele chegar aqui, como 12 não dá para dividir, pronto, a operação terminou. E acaba dando a resposta 509, quando na realidade 509 corresponde a dezenas, não a unidade. Ele não preenche isso aqui com 0. E aí faz a divisão errada, por não ter visão desses detalhes. Conclusão. 865.312 dividido por 170 dá 5.090 e o resto é 12. 18º exemplo. Divisão de um número inteiro de 2 algarismos por outro inteiro de 3 algarismos. Nós vamos agora fazer uma divisão de um número menor por um outro que é maior. Vejamos a divisão do número 15 por 600. Notem que agora, para fazer essa divisão, nós vamos ter que entrar nos valores, nas ordens que estão abaixo da unidade, nos décimos, centésimos e milésimos. Então, primeiramente, nós temos uma dezena para dividir em 600 partes, não dá para dividir, é 0 dezena. 15 unidades dividido em 600 partes, a resposta na ordem das unidades é 0, porque também não dá para dividir. Vamos indo agora para a ordem dos décimos. Como não tem nada, coloca-se o 0, porque não tem nenhum valor. E transformando 15 unidades em décimos, obtemos 150 décimos, que é menor do que 600. Então, a ordem dos décimos aqui também vai ter que ter o valor 0, porque não tem como dividir 150 por 600. E vamos para a ordem seguinte. É sempre ordem por ordem, na sequência que aparece. Então, depois dos décimos, vamos para os centésimos. Como não tem nada, colocamos um 0 e obtemos o valor 1.500 centésimos, que logicamente, por ser maior do que 600, dá para fazer a divisão. A gente está observando que 600 vezes 2, ó, dá para ver dentro, né, da lógica, que 600 vezes 2 dá 1.200, que é menor do que 1.500, então cabe na ordem da centena o algarismo 2. 2 vezes nada, nada. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 6 dá 12. Tirando de 1.500, 0 para 0, 0. 0 para 0, 0. 2 para 5, faltam 3. 1 para 1, nada. Como 300 é menor do que 600, essa subtração aqui está perfeita. Então, nós obtivemos 2 centésimos até aqui e restaram 300 centésimos, que é menor do que 600 partes. Então, vamos para a ordem seguinte, que é dividir a ordem dos milésimos. Como aqui não tem nada, baixando um 0, nós temos agora o valor 3.000 milésimos para dividir em 600 partes. Vamos ver que valor dá aqui. Aproximadamente aqui, ó. Como tem 2 zeros e aqui tem 2 zeros, resta o quê? Cancelamos 2 zeros, 30 dividido por 6, e dá 5. Aqui já caiu dentro do valor aproximado, e não precisou nem a gente armar aquela estrutura da aproximação. Então, vamos ver aqui o 5. 5 vezes nada, nada. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 6 dá 30. Tirando de 3.000, 3.000, o resto é 0. Conclusão. 15 dividido por 600 dá 0,025 milésimos e o resto é 0. É uma divisão e 0. Exato. Vejamos agora as regras para a divisão de números decimais. Quando os números envolvidos na divisão são 2 números decimais, nós temos que ver a seguinte situação. Primeira situação, os 2 números apresentam a mesma quantidade de casas decimais. A regra é, elimina-se a vírgula dos 2 números e efetua-se a divisão como números inteiros. Por exemplo, 287,46 dividido por 13,09. Como eles têm 2 casas decimais cada um, a gente elimina as vírgulas, ó, as vírgulas foram tiradas, e obtivemos os números inteiros 28.746 dividido por 1.309.
Se os dois números apresentam quantidade diferente de casas decimais, inicialmente iguala-se o número de casas decimais e, posteriormente, após eliminar-se dos dois números a vírgula, efetua-se a divisão como números inteiros. Veja o exemplo. Nesse caso agora, os dois números apresentam quantidade de casas decimais diferente. Aqui tem 4 casas decimais e aqui só uma. Então, inicialmente a gente iguala o número de casas decimais, acrescentando 0 do lado que está menor. Depois, volta a regra anterior, elimina-se a vírgula e divide-se como se fosse dois números inteiros. Esse aqui passa a ser 260.377 e esse aqui passa a ser 18.000. Vamos ver um exemplo. Divisão de um número decimal por outro decimal com quantidade de casas decimais diferente. Então nós temos aqui 0,7349 dividido por 2,5. Observe que essa maneira que eu acabei de expressar esses números são modos informais de ler esses dois números decimais. O correto seria 7.349 décimos de milésimos e aqui 2 inteiros, 5 décimos, 2,5 décimos. Inicialmente igualamos a quantidade de casas decimais, então fazendo a divisão. Nós temos os dois números, igualando a quantidade de casas decimais, acrescentando aqui 3 zeros no número que tem menos casas decimais. Os dois agora apresentam a mesma quantidade de casas decimais. Eliminando-se as vírgulas, nós vamos obter os números inteiros 7.349 dividido por 25.000. O zero antes de qualquer número não vale nada, por isso a gente elimina esse zero antes do 7.349. Então a nossa divisão consiste em dividir 7.349 por 25.000. Armando a divisão, nós temos. Note que agora nós vamos entrar em décimos, centésimos, milésimos nas ordens decimais. Então vamos lá. Começando com a primeira ordem, 7 unidades de milhar dividido em 25.000 partes. Não dá para dividir, é zero. 73 centésimos não dá para dividir em 25.000 partes, na ordem dos centésimos. Perdão. Aqui é das centenas, nós estamos na parte inteira. Então, 73 centenas dividido em 25.000 partes é zero. Vamos para a ordem das dezenas. 734 dezenas não dá para dividir em 25.000 partes. Aqui é zero. 7.349 unidades também não dão para dividir em 25.000. A ordem das unidades é zero. Transformando em décimos, nós vamos obter o número 73.490 dividido por 25.000. Agora dá para dividir. Ó. Então, observe que aqui um valor bem aproximado, tirando aqui os 3 zeros, como se aqui também fosse 3 zeros, nós temos o número 73 e 25. A gente sabe que 25 vezes 3 dá próximo de 73. Vamos testar o 3. 3 vezes nada, nada. 3 vezes nada, nada. 3 vezes nada, nada. 5 vezes 3 dá 15, vai 1. 3 vezes 2 dá 6 e 1, 7. Veja que o valor obtido, empregando 3 nos décimos, é maior do que o que se tinha antes, então 3 foi tomado uma unidade a mais. O 3 não serve. Vamos empregar então o 2. 2 vezes nada, nada. 2 vezes nada, nada. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 1 dá 2 e 1, 5. Vamos fazer a subtração. 0 para 0, 0. 0 para 9, 9. 0 para 4, 4. 0 para 3, 3. 5 para 7, 2. Como o número 23.000 é menor do que 25.000, então o 2 aqui serve para a ordem dos décimos. Vamos para a ordem seguinte. Como não tem nada, baixando um zero, nós obtemos agora o número 234.900 para dividir por 25.000. A gente vê que o valor aproximado, se a gente aproximar isso aqui para valores com 4 zeros, ó, seria 20.000.
E aqui, com 4 zeros, seria o número 23.000. Tirando os 4 zeros com os 4 zeros daqui, teríamos 23 dividido por 2, que daria 11,5. Mas como não se pode colocar dois algarismos em cada ordem, a gente mais próximo de um algarismo de 11 é o algarismo 9. Então, quem vem para a ordem da centena é o 9. Por isso colocamos o 9 aqui. 9 vezes nada, nada. 9 vezes nada, nada. 9 vezes nada, nada. 5 vezes 9 dá 45, vão 4. 9 vezes 2 dá 18 e 4, 22. Vamos fazer a subtração. 0 para 0, 0. 0 para 0, 0. 0 para 9, 9. 5 para 14, faltam 9, vai 1. 2 e 1, 3 para 3, nada. 2 para 2, nada. Então restou o número 9.900, que é menor do que 25.000. Então o 9 está correto aqui na ordem das centenas. Finalizando a ordem das centenas, dos centésimos, perdão, vamos para a ordem dos milésimos, acrescentando 0. Então nós temos agora 99.000 dividido por 25.000. A gente percebe que da outra vez 3 vezes 25.000 deu 75.000, que está abaixo de 99.000, então vem para a ordem dos milésimos 3. 3 vezes nada, nada. 3 vezes nada, nada. 3 vezes nada, nada. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2 dá 6 e 1, 7. Subtraindo, nós temos 0 para 0, 0. 0 para 0, 0. 0 para 0, 0. 5 para 9, 4. 7 para 9, 2. Como 24.000 é menor do que 25.000, então está correto o valor 3 para a ordem dos milésimos. E vamos agora para a ordem dos décimos de milésimos. Como não tem nada, baixando um 0, nós temos agora 240.000 dividido por 25.000. Como se a gente colocar 4 zeros aqui, isso aqui se aproxima de 20.000. Cancelamos 4 zeros com os 4 zeros daqui, nós obtemos 24 dividido por 2, que dá 12. Como não pode ficar dois algarismos em uma ordem, o mais próximo de 12, ele só tem um algarismo, é o 9. Por isso colocamos o 9 na ordem dos décimos de milésimos. Vamos ver aqui, 9 vezes 0, 0. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 0, 0. 5 vezes 9 dá 45, vão 4. 9 vezes 2 dá 18 e 4, 22. Subtraindo, 0 para 0, 0. 0 para 0, 0. 0 para 0, 0. 5 para 10, faltam 5, vai 1. 3 e 1, 2 e 1, 3. Para 4, falta 1. 2 para 2, nada. Sobraram 15.000 até esse ponto aqui da divisão, que é menor do que 25.000, então esse valor aqui está correto para a ordem dos décimos de milésimo. Vamos para a divisão até essa quarta ordem. E a vírgula é colocada agora apenas para que a gente observe que ela separa a parte inteira da parte decimal. Conclusão. 0,7349 décimo de milésimo dividido por 2,5 é igual a 0,2939 décimo de milésimo, e o resto é 0,00015. Por que é que esse resto está dando esse valor? Notem que o valor inicial era 0,7349. 0, tem um zero aqui antes, na outra ordem aqui, 0,7349. Mas a gente, quando vai dar a resposta aqui como sendo o valor do resto, a gente tem que voltar a analisar esse resto com base no valor inicial do número. Então, inicialmente, a unidade não estava aqui, ó.
ela chegou a ficar em cima do 9, ó, ela estava aqui no 0. Esse é o local em que a unidade inicial estava presente. Aqui já seria 7 décimos e 3 centésimos, 4 milésimos e 9 décimos de milésimo. Como é que o 9 se transformou em unidade? Porque nós fizemos a equiparação das quantidades de casas decimais, eliminamos a vírgula e transformamos esses números que eram decimais em números inteiros. Por isso que ficou nessa nova situação. Mas quando a gente vai dar resposta, observe bem, ó, a gente vai dar resposta para o resto, esse resto ele é baseado no que a gente tinha originalmente. Por isso que, lembrando que aqui a vírgula estava nesse local, aqui tinha um zero antes, ó, nós temos que ver que a resposta para o resto é 0,00015, ó, como está aqui escrito. Porque quem colocasse a resposta aqui como sendo 15.000, iria colocar errado o resto. E não o que deveria ser como baseado no número original. Tem que ter cuidado na hora de se colocar o resto de uma divisão de um número que envolve dois valores decimais, por esse cuidado. Vejamos esse último exemplo, a divisão de um número decimal por outro decimal com quantidade de casas decimais diferente. Mais um exemplo. Inicialmente a gente iguala o número de casas decimais. Aqui tem 5 casas decimais, agora passamos a ter 5. Elimina-se as vírgulas e obtemos os números inteiros 6.188.364 dividido por, o zero aqui não vale nada, 9.100. Porque 0 antes do número, 0 à esquerda não vale nada. Então, nós vamos dividir esse número, Armando, a ordens aqui sobre os valores. Nós vamos dividir 6.188.364 por 9.100. Lembre-se que todas as ordens que aparecem no dividendo têm que aparecer no quociente. Primeiro passo. Iniciando a divisão ordem por ordem. Isso aqui é aquela situação em que a pessoa que não monta os detalhes aqui em cima das ordens faz assim. O 61, 618, 6.188 não dá para dividir por 9.000, aí bota a aspazinha bem aqui para começar a divisão. Ele às vezes não sabe por que coloca aspa aqui, mas sabe que tem que ter um valor, um local que coloca essa aspa, porque é onde começa a divisão. A gente verifica perfeitamente que a gente começa a divisão na ordem em que supera o valor do divisor. E as ordens anteriores, como aqui estão mostrando, ó, todas elas estão preenchidas com zero. Por quê? Porque não deu para dividir. Então nós estamos começando com a ordem da centena. Por quê? Porque o número obtido, 61.883 centenas, dá para dividir em 9.000 partes. Vamos fazer uma aproximação, ó, porque são valores bem elevados. O 9.100 se transforma em 9.000. O 61.883 se transforma em 62.000, que é o mais próximo que finaliza com 3 zeros. Cancelando os 3 zeros com os 3 zeros de cada lado, nós obtemos um valor dentro da tabuada. Então, 61.883 dividido por 9.100 é aproximadamente o mesmo que dividir 62 por 9, que a gente sabe que dá 6. Então vamos testar o 6. Seis vezes nada, nada. 6 vezes nada, nada. 6 vezes 1 dá 6. 6 vezes 9 dá 54. Vamos ver a subtração. 0 para 3, 3. 0 para 8, 8. 6 para 8 faltam 2. 4 para 11 faltam 7, vai 1. 5 e 1, 6. Para 6, nada. O valor que sobrou, 7.283, é menor do que 9.000, então o valor 6 está correto. Terminando a ordem dos centésimos, vamos para a ordem dos décimos, baixando 6. Obtemos o número 72.836 para dividir em 9.100.
Novamente, vamos lançar a mão da aproximação, onde o 9.100 se transforma em 9.000 e o 72.800 está mais próximo dos 73.000. Cancelando os 3 zeros de um lado e os 3 zeros do outro, esse número 72.836 dividido por 9.100 é aproximadamente o mesmo que dividir 73 por 9, que dá dentro da tabuada. Então vamos ver o número 8. Lembre-se que sempre esse valor aproximado pode ser o valor exato, um algarismo a mais ou um algarismo a menos. Dificilmente, às vezes, cabem 2 a mais ou 2 a menos, mas em geral é 1 a mais, 1 a menos. Mas só sabemos testando. Então, colocando 8 aqui, efetuando a multiplicação, 8 vezes nada, nada, 8 vezes nada, nada, 8 vezes 1, 8, 8 vezes 9 dá 72. Esse valor é menor do que o de cima, dá para fazer a subtração. 0 para 6, 6, 0 para 3, 3, 8 para 8 nada, 2 para 2 nada, 7 para 7 nada. Sobraram 36 dezenas. Como nós finalizamos aqui, ó, deu para subtrair, então o 8 está correto nas dezenas e nós vamos para a ordem seguinte, que é a ordem das unidades. 364 dividido em 9.600 partes não dá para dividir, então na ordem das unidades é 0. Ó. Indo para a ordem seguinte, que é os décimos, que não tem nada, baixa o 0. Nós obtemos 3.640 dividido por 9.000. Então, como não dá para dividir, a ordem dos décimos é 0. Indo para a ordem dos centésimos, baixando o 0, nós agora temos o número 36.400, que dá para dividir por 9.000. Então, fazendo uma aproximação, o 9.100 se aproxima de 9.000. O 36.400, que finaliza por 3 zeros, se aproxima de 36.000. Cancelando os 3 zeros de um lado com os 3 zeros de outro, dividir 36.400 por 9.100 é aproximadamente o mesmo que 36 por 9, que cabe dentro da tabuada. Então nós vamos ver que dá o 4, testando o 4. 4 vezes nada, nada. 4 vezes nada, nada. 4 vezes 1 dá 4. 9 vezes 4 dá 36. Fazendo a subtração, dá 0. E a conta chega ao final. Lembrando que a vírgula é colocada no final para separar a parte inteira da parte decimal. Conclusão. 61,88364 dividido por 0,091 é igual a 680,04 e o resto é 0. Pergunta intrigante. Por que o resultado é maior do que o que se tinha para dividir? Observaram isso? Você tinha 61 unidades para dividir em 0,091, deu um resultado acima do que se tinha, 680. Como é que se explica isso? Esses detalhes misteriosos é bom pesquisar. No curso Koji você vai entender tudo isso. Então, fazendo uma observação aqui para chegarmos às conclusões finais. Toda divisão é sempre ordem por ordem. Por exemplo, se você está na ordem da centena no dividendo, vai responder na ordem da centena no quociente. Se você está na ordem das dezenas no dividendo, vai responder na ordem das dezenas no quociente. Outro detalhe a ser observado é sobre a aproximação. Toda aproximação, após a eliminação do zero, sempre recairá em valores dentro da tabuada. É o que nós vimos nessas últimas operações. Se você cair em valores que vão resultar em números acima, que vão dar 2, por exemplo, vai resultar, por exemplo, número 28, então não está fazendo certo. Sempre que fizer aproximação, quando se cancela o zero, os valores que sobram, que dividem um pelo outro, caem dentro da tabuada. Então, verifique sempre isso para fazer uma aproximação bem feita. No início da divisão, o número de ordens separadas no dividendo será igual a uma ordem a mais da quantidade de ordens do divisor. Só recordando, poderá ser igual ou uma ordem a mais da quantidade de ordens do divisor. Por exemplo, nós estamos dividindo um número aqui, 68.454.310 por 592.
Observe que as três primeiras ordens resultam num número maior do que o divisor. Então, nesse caso, você não precisa pegar uma ordem a mais. Por quê? Porque como as três primeiras são iguais são maiores do que as três do divisor, você já começa a partir daí. Esse aqui se aproxima de 600. O 684 se aproxima de 700. Cancelando 0, é aproximadamente dividir 7 por 6, que dá 1. Né? Ninguém vai fazer a divisão porque nós só estamos aqui exemplificando. E se fosse, por exemplo, o mesmo número no dividendo, só que em vez de ser 592, fosse 692. O número agora, as três ordens aqui são maiores do que as três primeiras. Então, nesse caso, você é obrigado a pegar uma ordem a mais. Ó. Passa a ser até a ordem seguinte. Então, em vez de pegar 684, que é menor do que 692, você vai pegar o número 6.845 vai ser dividido por 692. Note que a aproximação agora é 692 vira 700. 6.845 se transforma em 6.800, que é o mais próximo, com 2 zeros no final. Né? Você cancelando 2 zeros com 2 zeros, cai dentro da tabuada, que é 68 dividido por 7. E vai dar o algarismo 9. Como se exercitar sozinho? Com base nas operações de multiplicação e divisão, observe que se 6 vezes 2 é igual a 12, nós podemos escrever que 12 dividido por 6 dá 2. Ou que 12 dividido por 2 dá 6. Então, com base nessa visão, nós podemos fazer os seguintes exercícios. Exercício com números inteiros. Tomar a calculadora e efetuar o produto de dois números inteiros quaisquer. Por exemplo, você pega a calculadora e coloca um número 6.006 vezes 222, 222. Obtém o valor 1.333.332. Então você pode fazer as seguintes divisões com esses números feitos na calculadora. Por exemplo, você pode pegar 1.333.332 e dividir por 6.006. Você já sabe que o resultado será 222. Ou pode pegar 1.333.332 e dividir por 22. Você vai verificar que o resultado é 6.006. Faça o mesmo com outros números. Se os resultados não baterem, é porque algum procedimento foi errado. Essa é a maneira de você treinar sozinho, utilizando uma calculadora. Exercício com números decimais. Tomar a calculadora e efetuar o produto de dois números, podendo ser inteiro com decimal, decimal com inteiro ou decimal com decimal. Lembrando sempre que antes de iniciar a divisão é preciso igualar o número de casas decimais. Por exemplo, da multiplicação feita na calculadora de 93 por 8,04, obtemos o número 747,72. Então, nós podemos fazer as seguintes divisões. 747,72 dividido por 93, a gente sabe que o resultado será 8,04. Outra maneira, 747,72 dividido por 8,04, a gente sabe que o resultado será 93. Novamente, se esses valores não baterem, é porque você fez a divisão errando em alguma das passagens. Então é só rever detalhadamente o que foi feito para fazer uma divisão perfeita. Aqui no caso, pegando a calculadora, multiplicando dois números decimais. 6,403 vezes 9,2. Obtemos o número 58,9076. Então, divisão de decimal por decimal, nós temos o quê? Podemos pegar 58,9076 dividido por 6,403. O resultado a gente sabe que vai dar 9,2. E 58,9076 dividido por 9,2, a gente sabe que o resultado será 6,403. Novamente, se esses resultados não baterem, é porque você fez alguma coisa errada. Atenção, todas as divisões feitas por este processo, utilizando a calculadora, onde se utiliza o auxílio da calculadora, sempre serão divisões exatas, com o resto zero.
se realizadas para se obter o quociente com a mesma quantidade de casas decimais dos números empregados na multiplicação original. Em divisões comuns, muitas vezes o quociente resulta em infinitas casas decimais. Por isto, é comum em alguns problemas os textos pedirem respostas limitando o número de os números decimais até a segunda ordem, outros que em breve serão lançados. Curso lançado, curso Koji de Matemática do Ensino Fundamental em Aritmética e Álgebra. E em breve estaremos lançando o curso Koji de Cálculo 1, com pré-cálculo para o ensino superior, curso Koji de Física no ensino médio e o curso Koji de Eletricidade Eletrônica com Mecatrônica como atividade para hobbyistas.